Lex Luthor é um dos vilões mais emblemáticos e duradouros do universo DC Comics. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, os mesmos criadores do Superman, ele fez sua primeira aparição em Action Comics número 23, em abril de 1940. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Desde então, ele se estabeleceu como o arqui-inimigo do Homem de Aço, representando o oposto ideológico e moral do herói. Enquanto Superman simboliza esperança, altruísmo e o uso de poderes para o bem, Luthor personifica ambição desmedida, egoísmo e a crença na superioridade do intelecto humano sobre o super-humano. Ao contrário de muitos supervilões, Luthor não possui superpoderes ou uma identidade secreta. Em vez disso, ele confia em sua inteligência incomparável, vasta riqueza e influência em política, ciência e tecnologia para alcançar seus objetivos. Ele é frequentemente retratado como um gênio com excepcional habilidade para negócios e manipulação, tornando-o um adversário formidável, apesar da falta de poderes físicos. A criação de Lex Luthor ocorreu em um momento em que os quadrinhos estavam ganhando popularidade nos Estados Unidos. Em sua estreia em Action Comics, número 23, ele foi apresentado como um cientista louco com cabelo ruivo, manipulando duas nações europeias para entrarem em guerra, visando lucrar com a venda de armas. Superman descobre o plano e o confronta, resultando em um acidente com um dirigível que aparentemente leva à morte de Luthor. No entanto, ele retorna em histórias subsequentes, consolidando sua posição como o principal antagonista do herói. Inicialmente, ele era conhecido apenas como Luthor, sem um primeiro nome. Em histórias posteriores, foi chamado de Alexei Luthor em algumas continuidades, mas eventualmente o nome Lex, abreviação de Alexander, tornou-se padrão. Em 1941, um desenhista o retratou por engano como careca, e Joe Shuster, um dos criadores, gostou da nova aparência, adotando-a como característica definitiva do personagem. Durante a Era de Ouro dos quadrinhos, que abrange os anos de 1938 a 1956, Luthor era um vilão típico da época, com esquemas grandiosos para dominar o mundo. Suas histórias frequentemente o mostravam usando invenções científicas ou manipulando eventos políticos para alcançar seus objetivos. Por exemplo, em Superman número 4, publicado em março de 1940, ele tenta usar uma pedra de poder para ganhar habilidades sobre-humanas, mas é frustrado pelo Homem de Aço. Esses primeiros confrontos estabeleceram Luthor como um adversário recorrente, superando outros vilões como o Ultra-Humanoide. Sua habilidade de escapar da prisão e lançar novos ataques contra Superman tornou-se uma marca registrada, destacando sua inteligência e determinação. Com a chegada da Era de Prata, no final dos anos 1950, os quadrinhos começaram a explorar as origens dos personagens com mais profundidade. Em Adventure Comics número 271, publicado em abril de 1960, a história intitulada Como Luthor Conheceu Superboy revelou que Lex Luthor cresceu em Pequenópolis, Kansas, onde era amigo e admirador do Superboy. Como um jovem cientista brilhante, ele trabalhava na criação de vida artificial e até salvou Superboy de um meteoro de Kryptonita. Em agradecimento, Superboy construiu um laboratório para Luthor. No entanto, um incêndio no laboratório, causado por um experimento mal sucedido, foi apagado por Superboy, mas os produtos químicos do fogo destruíram a criação de Luthor e causaram a perda de seu cabelo. Furioso e culpando Superboy pelo acidente, Luthor jurou vingança, prometendo provar que era superior ao Garoto de Aço. Essa origem adicionou uma camada pessoal à rivalidade, transformando-a em uma questão de traição percebida. Durante a Era de Prata, Luthor continuou a ser uma ameaça constante, frequentemente escapando da prisão para lançar novos ataques. Um dos aspectos mais fascinantes dessa era foi a introdução do planeta Lexor, onde Luthor era visto como um herói. Os habitantes de Lexor possuíam tecnologia avançada, mas eram oprimidos por tiranos. Luthor os ajudou a se libertar, ganhando sua admiração. Ele se casou com uma mulher lexoriana chamada Ardora e teve um filho, Lex Jr. Tragicamente, durante um confronto com Superman, as ações de Luthor levaram à destruição de Lexor, matando sua família e a população do planeta. Devastado, ele culpou Superman pela catástrofe, intensificando ainda mais seu ódio. Essa tragédia adicionou uma dimensão de perda pessoal ao personagem, mostrando que sua obsessão por Superman teve um custo devastador. Em 1986, após a crise nas Infinitas Terras, a DC Comics reformulou seu universo, e Superman foi reimaginado por John Byrne. Nessa nova continuidade, Lex Luthor não tinha mais uma conexão com Pequenópolis.
Em vez disso, ele cresceu no bairro pobre de Suicide Slum, em Metrópolis, usando sua inteligência e crueldade para construir um império empresarial. Como fundador e presidente da LexCorp, um conglomerado multinacional, Luthor se tornou uma das pessoas mais ricas e influentes do mundo. Ele via Superman como uma ameaça à sua dominação sobre Metrópolis e à independência da humanidade, acreditando que o herói alienígena tornava as pessoas dependentes. Essa reimaginação transformou Luthor em um vilão mais realista, refletindo preocupações contemporâneas sobre ganância corporativa. Um momento definidor dessa era foi o uso de um anel de Kryptonita por Luthor, que ele usava para manter Superman à distância. No entanto, a exposição prolongada à radiação de Kryptonita causou câncer, levando-o a fingir sua morte em um acidente de avião e transferir seu cérebro para um corpo clonado, posando como seu próprio filho, Lex Luthor II. Durante esse período, ele manipulou a Supergirl Matrix e continuou suas atividades criminosas até que sua verdadeira identidade foi revelada. Essa trama, que ocorreu no início dos anos 1990, destacou sua habilidade de enganar até mesmo aqueles mais próximos a ele. Outro marco importante foi a história O Homem de Aço, publicada em 1986, onde Luthor foi apresentado como um magnata corrupto que controlava Metrópolis. Sua rivalidade com Superman tornou-se mais ideológica, com Luthor se apresentando como um defensor da humanidade contra a influência alienígena. Ele frequentemente manipulava a opinião pública, usando sua imagem de filantropo para desacreditar Superman. Por exemplo, em Inimigos Públicos, ele declara Superman e Batman como inimigos do Estado, desencadeando uma caçada nacional. No final dos anos 1990, Luthor alcançou um novo nível de poder ao se candidatar à presidência dos Estados Unidos na história Presidente Lex, publicada em 2001. Capitalizando sua imagem de empresário bem-sucedido, ele venceu a eleição e usou o cargo para perseguir Superman, acusando-o de causar uma chuva de meteoros de Kryptonita. Sua corrupção eventualmente foi exposta, levando a seu impeachment, mas ele escapou da justiça, continuando suas atividades criminosas. Essa história destacou sua habilidade de manipular sistemas políticos para seus próprios fins. Na continuidade Novo 52, iniciada em 2011, Luthor voltou a ter uma origem em Pequenópolis, com uma irmã doente chamada Lena, que ele tentou, sem sucesso, curar. Ele se mudou para Metrópolis e fundou a LexCorp, tornando-se uma figura proeminente. Durante o evento Para Sempre do Mal, de 2013 a 2014, Luthor liderou um grupo de vilões contra o Sindicato do Crime, salvando o mundo e ganhando um lugar na Liga da Justiça. Durante esse período, ele tentou agir como herói, mas eventualmente retornou às suas tendências vilanescas. Na Era Renascimento, ele chegou a usar uma armadura com o símbolo do Superman, assumindo temporariamente o papel de herói, mas sua natureza egoísta prevaleceu. A rivalidade de Luthor com Superman é o cerne de seu personagem. Ele vê o Homem de Aço não apenas como um inimigo, mas como uma ameaça existencial ao potencial humano. Sua crença de que Superman impede o progresso da humanidade reflete uma visão xenofóbica, mas também é alimentada por inveja pessoal. Luthor não suporta que um alienígena seja mais admirado do que ele, um gênio humano. Ele emprega várias táticas contra Superman, desde armas baseadas em Kryptonita até manipulação da opinião pública. Em algumas ocasiões, como em Crise Final, de 2008, ele se alia a heróis contra ameaças maiores, como Darkseid, mostrando que sua inteligência pode ser usada para o bem, embora geralmente por motivos egoístas. Além de sua rivalidade com Superman, Luthor tem interações significativas com outros personagens. Ele frequentemente entra em conflito com Batman, outro humano brilhante que depende de inteligência em vez de poderes. Sua relação com Lois Lane é marcada por antagonismo, já que ela, como jornalista, investiga suas atividades corruptas. Sua irmã, Lena Luthor, aparece em várias continuidades, às vezes como aliada de Supergirl ou como uma figura alheia às ações do irmão. Em algumas histórias, como na continuidade pós-crise, Luthor tem uma filha chamada Lena com a Condessa, que é possuída por Brainiac 13 durante a história Nossos Mundos em Guerra. Luthor também é conhecido por suas alianças com outros vilões. Ele foi líder de grupos como a Gangue da Injustiça, a Legião do Mal e a Sociedade Secreta dos Supervilões. Suas parcerias com vilões como Brainiac e o Coringa são frequentemente tensas, devido a diferenças em métodos e objetivos. Em Noite de Trevas, de 2009 a 2010, ele se torna um Lanterna Laranja, movido pela ganância, o que reflete sua natureza ambiciosa.
Fora dos quadrinhos, Lex Luthor tem sido retratado em várias mídias. Nos filmes, Gene Hackman interpretou em Superman de 1978, Superman 2 e Superman 4, Em Busca da Paz, apresentando um vilão cômico e excêntrico. Kevin Spacey ofereceu uma versão mais séria em Superman O Retorno, de 2006. Jesse Eisenberg trouxe uma interpretação jovem e maníaca em Batman v Superman, A Origem da Justiça, de 2016. Na televisão, Michael Rosenbaum destacou-se em Smallville, de 2001 a 2011, explorando a juventude de Luthor e sua amizade inicial com Clark Kent. John Shea interpretou um Luthor empresarial em Lois and Clark, As Novas Aventuras do Superman, de 1993 a 1997. Em animações, Clancy Brown deu voz a Luthor em Superman, a série animada e Liga da Justiça, capturando sua inteligência e malevolência. Nos videogames, como Injustice Gods Among Us, Luthor é um antagonista ou personagem jogável, frequentemente usando sua armadura de batalha. Lex Luthor é um vilão fascinante porque representa o lado sombrio da ambição humana. Sua inteligência e determinação são qualidades admiráveis, mas ele as usa para fins egoístas. Sua crença de que Superman é uma ameaça reflete medos reais sobre dependência e perda de autonomia. Sua rivalidade com o Homem de Aço é tanto ideológica quanto pessoal, tornando-a uma das mais ricas dos quadrinhos. Apesar de suas ações vilanescas, Luthor tem momentos de redenção, como em histórias alternativas como Superman Filho Vermelho, onde ele é um herói lutando contra um Superman comunista. Esses momentos mostram que, em outras circunstâncias, ele poderia ter usado seu talento para o bem. A complexidade de Luthor o torna um dos vilões mais duradouros da DC Comics. Ele se adapta a cada era, refletindo preocupações culturais, desde a ganância corporativa até o medo do desconhecido. Sua presença em várias mídias, de filmes a jogos, prova sua relevância. Ele não é apenas um inimigo de Superman, mas um símbolo do que acontece quando o potencial humano é distorcido por egoísmo e inveja. Se você gostou de aprender mais sobre Lex Luthor e sua fascinante jornada nos quadrinhos, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre o mundo dos super-heróis. Inscreva-se no canal Detolive e ative o sino para não perder nenhuma novidade. Agradecemos por assistir e até a próxima. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your